Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Opinião Rubro-Negra e a gente vai estar reagindo hoje aqui o que o Pilhado falou junto com o Mauro César sobre a vitória do Flamengo. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que se inscrevam e deixem o like, beleza? Vamos ao vídeo. Falando desse jogo de ontem, hein, Mauro César Pereira? Que massacre do Flamengo no Vasco da Gama. E aí, é o que eu falo, me deu até pena de verdade do Léo Jardim. Porque foi uma das maiores atuações que eu já vi de um goleiro, cara. É claro que não foi num jogo super decisivo, é claro que não foi numa final, uma defesa que garantiu um título, mas o Léo Jardim, ele fez pelo menos umas 6 defesaças. Cabeçada queima-roupa, chute a queima-roupa. Ele só levou o gol, que foi impossível defender, porque teve desvio, bateu na trave e entrou. Agora, Mauro... Muita gente fala, que massacre, foi só 1-0. Mas a sorte do Vasco foi o goleiro, cara. O goleiro defendeu muito. Tem um abismo hoje, né? A gente sempre fala isso, entre o Flamengo e o Vasco. São 3 anos sem vencer o Flamengo, sem o Flamengo perder do Vasco. O Flamengo massacrou, recentemente teve uma vitória de 6 do Flamengo e ontem poderia ter sido de novo se não fosse o Léo Jardim. Porque pelas chances criadas e as defesas do Léo Jardim, Mauro, o Flamengo poderia ter feito 7, 8 gols. E aí eu vejo algumas pessoas, expulsão, mudou o jogo. Gente, o Léo Jardim tinha feito 4 defesaças já no primeiro tempo. A expulsão Foi roubado. Rapaziada, não foi roubado não. O cara pisou no Carrascal, na altura do joelho, no meio da panturrilha do cara. Isso é natural, é? Pelo amor de Deus. foi justa. Tem gente que está querendo achar uma forma de criticar a expulsão. O cara pisa na panturrilha do Carrascal, o Barros, fora do lance. Não dá, né, Mauro, para questionar alguma coisa dessa vitória. Foi até, eu não vou dizer humilhante, porque o placar foi 1-0, mas foi um massacre do Flamengo. É muito constrangedor alguém ficar tentando discutir arbitragem num jogo desse, né? Aliás, o Barros foi muito tolo, né? Porque se ele quisesse parar a jogada, dava um totozinho ali no Carrascal, né? E faria falta. Ele foi na panturrilha. O juiz estava do lado, o árbitro ali. Pô. Exatamente. Não foi simplesmente para parar o jogo, né? Fazer uma falta. Ele foi na maldade. Acabou tomando um cartão desnecessário, com 5 minutos de jogo. Acho que a bronca tem que ser com o jogador do Vasco, né? A bronca do Vasco. O Vasco foi totalmente dominado, uma atuação péssima, muito ruim. E o Flamengo se impôs de forma avassaladora, né? Muita gente ficou depois, o time conseguiu correr. Gente, a questão de não querer fazer o jogo agora não significa que o jogador não consiga correr. No cenário ideal, até eu falei sobre isso durante a semana, a pessoa do que me falou, Mauro, no mundo ideal, os caras não estão prontos a correr mais do que 20, 30 minutos. Porque o que acontece? Uma equipe de futebol, quando começa a temporada, é o que fazem os europeus, que têm pré-temporada de fato. Ela faz uma preparação física que é a base da temporada. Então você tem que fazer um preparo dos jogadores no começo da temporada para que ele depois faça a manutenção desse condicionamento ao longo da maratona de jogos. Então você pode colocar os caras em campo, todo mundo correr e ninguém sentir nada. Pode sentir hoje, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana. Por quê? Pela precipitação. Claro que o Flamengo vai agora tentar minimizar esse risco, tratando cada caso de forma muito atenta e específica. É uma tarefa agora para médicos, preparador físico, fisiologista, para o técnico na hora de escalar também, com os relatórios que ele vai recebendo do estado dos jogadores, porque hoje em dia você consegue acompanhar a tendência do corpo de qualquer atleta em relação à lesão, propensão à lesão e tudo mais. Então o receio era esse, era não mexer num planejamento que mirava o quê? Ter esses dias todos só treinando, condicionando, treinando físico e técnico, para a equipe ir a campo contra o Fluminense, não completa, e aí mais inteira contra o São Paulo, possivelmente já inteira contra o São Paulo, no máximo contra o Corinthians no dia 1º na Supercopa. E aí teve que antecipar isso. Eu achei até que ele colocou mais titulares do que profissionais, digamos, do que eu imaginava. O único da base foi o Daniel Salles, jogando pelo lado esquerdo. Ele original. Cara, eu fiz um vídeo aí falando sobre esse Daniel, pô. Eu não curti não. Vocês gostaram do futebol dele? Teve uma jogada ali que ele desistiu numa disputa de bola com o atacante do Vasco e ele simplesmente disputou a bola corpo a corpo, parou e o atacante do Vasco foi em direção ao gol. E ele parou, deixou pro Léo Pereira resolver com o Vitão lá do outro lado do
da área. Finalmente é lateral direito, mas também joga por ali, jogou por ali, deslocado, porque ele não tinha outro lateral para começar o jogo. O Alexandro só poderia jogar 45 minutos e ele não tinha o Ayrton Lucas e o Vinha foi negociado com o River Plate. Aí depois o garoto naquela função. Segurou o Jorginho e o Arrascaeta, não foram nem relacionados, né, e foi para o jogo. Foi para o jogo e dominou completamente. O Vasco teve 2 chances no começo do jogo. A primeira tinha impedimento, né? Eu achei até que não foi impedimento, mas a jogada, se é gol, o VAR talvez validasse, mas a bola bateu na trave. E a jogada depois do PH com o GB, né? As siglas do Vasco, que chutou para fora, né? A bola passou direito do Rossi. O Vasco não chutou mais no gol. Então foram 2 chutes no gol, né? Na estatística, um só valeu porque o outro tinha impedimento. Do Fernando são assim, um só valeu porque o outro tinha impedimento acusado pelo auxiliar, né? As siglas do Vasco, que chutou para fora, né? A bola passou direito do Rossi. O Vasco não chutou mais no gol. Então foram 2 chutes no gol, né? Na estatística, um só valeu porque o outro tinha impedimento acusado pelo auxiliar. E 32 finalizações do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha quase 20. Eram 11 contra 11. Foi 32 finalizações no gol, aí é covardia, bicho. 20 no primeiro tempo, para não dizer que foi por causa da expulsão. A intensidade do Flamengo estava muito alta, cara. um total domínio. O Léo Jardim fez defesa o jogo inteiro. Eu acho que o jogo diz muito sobre o Vasco, sobre o Fernando Diniz, que foi muito mal também, muito mal. Você vê que o Vasco, que é um time que gosta de ficar com a posse de bola, os times do Fernando são assim, teve 30 e pouco por cento, 37, 38, sei lá, de posse de bola. O Flamengo teve 60 e poucos por cento. Foi uma coisa muito avassaladora em todos os níveis, né? Finalizações, posse de bola, defesas do goleiro. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, a bola nem foi no gol. E 1-0 acabou sendo um placar bem magro, porque o Flamengo continua perdendo muito gol, né? Tem isso também, porque tem as defesas do goleiro e os gols perdidos. E o Léo Jardim estava num dia inspirado e fez grandes intervenções. Se ele tivesse um dia de um goleiro, não digo falhando, mas assim, num dia não muito inspirado, seria uns 3-0, acho, ou talvez 4. E assim, ele poderia ter tomado gols ali sem ser questionado. Sabe, aquela bola que entra, você fala, não, defesa difícil, o goleiro poderia fazer, mas se defende, é uma grande defesa. Fez várias defesas difíceis. Foram 10 defesas, umas 5 difíceis, eu calculo, 4, 5 difíceis. Então, o que vimos foi, de fato, uma superioridade muito grande. Nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos, vou repetir, 35 jogos, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2, em 35. Os outros foram tudo empate. São 13, né? 13 empates. 13 empates. É brincadeira, gente. É um abismo até constrangedor, Mauro. É até constrangedor pro Vasco, são 3 anos sem ganhar do rival. Vai fazer agora em março, 3 anos. Foi 1-0 o gol do Puma Rodrigues, no Campeonato Carioca, a última vitória do Vasco. Cara, é um negócio assustador, né? Muito assustador. Agora, o que acontece? Isso começa fora do campo, gente. Em 2013, quando o Flamengo arrecadava dinheiro, ele ia lá e pagava dívida para se organizar. O Vasco virou SAF, a SAF naufragou, um fracasso. Entrou em recuperação judicial, que é o passo anterior à falência. Aí chega para o credor e fala assim, olha, eu vou te pagar com deságio de 92%. Aí quando vende o Ryan, pô, vou acertar minhas contas. Não. Vai lá, atropela o Boca, traz o Rinestrosa, traz o Brenner. Bem, rapaziada, é esse o vídeo. E o que vocês acharam do jogo do Flamengo e Vasco? Deixe nos comentários aí. Peço que se inscreva, deixe o like e até mais.